Bom dia, galera linda de meu Deus, que eu amo de montão assim. Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana? Foi maravilhosa? Foi... Como é que foi? Como é que foi? Como é que você tá aí, hein? Como é que foi? Você tá a semana toda distribuindo beijinho, você tá amando, você foi rindo à toa, você tá de boa, você ficou meio irritado. Como é que foi a tua semana? E como é que você tá hoje, apesar da semana? Você tá bem? Muito bem. Eu tô bem. Hoje, na verdade, deixa eu ver como é que eu tô. Ah, eu acho que hoje eu tô assim, gente. Eu tô distribuindo beijinho. Um monte pra vocês. Então, gente, independente de como a gente esteja, o nosso Deus está com a gente. Então, porque Ele está com a gente vai fazer o quê? Falar com Ele. Então, vamos lá, vamos fechar os nossos olhinhos, eu do lado daqui, você do lado daí, e vamos falar com Ele. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos juntos para aprender um pouquinho mais da Tua palavra através da aula da UBA, meu Deus. Obrigada, Senhor, que cada dia mais a gente possa aprender. Continua nos abençoando, nos protegendo e nos guardando do mal. Abençoa todas as famílias, Senhor Deus, representadas por cada um junior, por cada um pré-adolescente que está assistindo essa aula. Pai, abençoa a nossa igreja, o nosso pastor, cuida de nós, Senhor, como o Senhor tem feito sempre, né? Ai de nós, se não fosse o Senhor cuidando da gente. Muito obrigada, meu Deus, é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus. E vamos que vamos, né, galera? Qual é a palavra-chave de hoje? Qual será a palavra-chave de hoje? A palavra-chave de hoje é a seguinte: semelhante ao pé é uma palavra pequena com apenas duas letras, mas que, como o pé sustenta o corpo, essa palavra sustenta toda a nossa vida cristã. Compliquei, galera? Compliquei? Claro que não, dei dica. Vamos lá. Semelhante ao pé é uma palavra que tem apenas duas letras e, de novo, semelhante ao pé, assim como o pé sustenta todo o nosso corpo, essa palavrinha sustenta toda a nossa vida cristã. Muito parecido com o pé. Troca só uma letra e é a palavra fé. Exatamente. Palmas para quem acertou. Porque, gente, afinal de contas, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? A palavra de Deus, ela diz isso. Se você tem fé, você agrada ao Senhor, porque quando você tem fé, você mostra para Deus que você confia nele, não é verdade? Aí, se você não tem fé, é como se você estivesse desconfiando de Deus, como se você estivesse dizendo: Deus, você não pode fazer todas as coisas que o Senhor disse que faz, mas na verdade Ele pode sim, né, galera? Ele pode, e sabe do que mais? Ele faz tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for perfeito, tudo aquilo que for agradável, tudo aquilo que estiver de acordo com os planos dele, né? Não são os meus planos, não é o que eu quero, não é do meu jeito, é do jeito dele, mas que acaba, quem sai bem na fita? Eu saio bem, né? Porque Deus faz tudo de bom pra gente, porque Ele nos ama muito, gente, de montão. Então, sigamos e prossigamos, não é verdade? E agora a gente vai falar o
o nosso versículo. Quem já decorou, gente? Poxa, já deu para decorar, né? Já estamos aí, né, malhando desde o início do mês. Vocês escreveram o que a tia falou? Bota lá, grudadinho no espelho, no armário, cola na geladeira. Cola não cola não, porque senão estraga a pintura da geladeira. Bota debaixo do imã da geladeira, para não esquecer, beleza? Então vamos lá, gente. Salmos. Ih, peguei logo no iniciozinho de Salmos, gente. Vamos lá, Salmos 96. Salmos 96, que diz assim no versículo... Qual versículo? 2, isso mesmo, no versículo 2 diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Cantai ao Senhor, diga bem do Senhor, fale bem do nome dele e anuncia para geral que Jesus é bom, que Jesus nos ama, que ele morreu para nos salvar. Fala isso pra galera, gente. Quando que tem que falar? Todo dia, beleza? Todo dia. Então sigamos mais uma vez no versículo para ficar aqui e não sair nunca mais. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Muito bem. Dito isto dito, chegou a hora do nosso bate-papo. Então vamos lá para o nosso bate-papo na Bíblia. E hoje o nosso bate-papo tá lá no livro de Atos. Quem tá com a Bíblia aí? Todo mundo tá com a Bíblia? É, porque tem que vir com a Bíblia, né? Assistir aula, né, gente? Universidade Bíblica de Acari, né? Por favor, vai sentar aqui e não vai trazer a Bíblia. Tem que estar com a Bíblia. Então, vamos lá. Universidade Bíblica de Acari, aquela universidade que preza a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, vamos que vamos. Atos. Livro de Atos, que tá onde? No Antigo ou no Novo Testamento? Livro de Atos no Novo Testamento. E como é que eu acho? Cantando aquela música maravilhosa. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E logo no iniciozinho é o 5º livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Ah, calma, tia. Você nem falou qual é o capítulo. É verdade. No capítulo 12, livro de Atos, no capítulo 12, vai falar o seguinte, gente. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Sabe quem é Herodes? Um rei, né, daquela época quando a igreja primitiva, né, que os apóstolos, Jesus já tinha voltado aos céus e os apóstolos saíam anunciando a palavra de Deus. Mas Herodes não gostava disso. E ele ficava fazendo o quê? Perseguindo os apóstolos, prendia os apóstolos, maltratava os apóstolos, era uma coisa horrorosa. E teve uma vez que ele prendeu Pedro. Poxa, Pedro era um cara assim, super representativo na época, entendeu? Até hoje pra gente, né? E naquela época, poxa, Pedro influenciava, Pedro levava, Pedro era ousado, Pedro era o cara. Então ele sabia que se ele prendesse Pedro, todo mundo ia ficar com medo. Mas sabe o que a igreja fez? A igreja não recuou. A igreja se reuniu para orar pela vida de Pedro. E ficaram ali, orando. E nisso, Herodes mandou que guardasse Pedro bem guardado. Botar lá os carcereiros, botar ele lá na última cela e sabe o que mais? Botou ele acorrentado a 2 carcereiros. Ou seja, ele dormia acorrentado aos soldados. Não tinha como Pedro fugir dali. Era humanamente impossível. Exatamente. Porém, a igreja continuava em oração, continuava reunida lá na casa de Maria, orando. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Um anjo apareceu na prisão. Foi um clarão assim, e aí o anjo apareceu, e quando o anjo chegou, ele foi passando, chegou lá em Pedro, tocou em Pedro tava dormindo, né?
Aí tocou em Pedro. Pedro, levanta. Aí Pedro olhou assim. Pedro achou o quê? Pô, tô sonhando, né? Tô dormindo. De repente abro o olho, vejo um anjo. Acorda. Pedro pensou, tô sonhando. Mas é para ficar em pé, fiquei. Quando Pedro levanta, as correntes, pá, cai, faz mal barulhão. E os soldados continuam dormindo. Pedro teve certeza, realmente eu tô sonhando. E aí, o anjo falou, me segue. E as portas das cadeias foram assim, ó, abrindo. E Pedro foi passando naquele sonho maravilhoso que ele estava tendo, né? Quando eles chegaram no meio da rua, sabe o que aconteceu? O anjo sumiu. E ele olhou e ele falou, eu não tô sonhando, isso é real, eu tô solto. Pra onde eu vou? Vou pra casa de Maria, porque a igreja costuma se reunir lá. Partiu pra casa de Maria. Quando ele chegou na casa de Maria, ele bateu na porta e todo mundo continuou orando. Todo mundo orando. Aí veio uma menina, Rod, olhou e falou, uau, Jesus, Deus respondeu às nossas orações, Pedro está na porta. Mas ela ficou tão emocionada, galera, que ao invés dela abrir a porta, ela correu para avisar o pessoal. E quando ela correu para avisar o pessoal olhou para a cara dela e falou, tá maluca? Que palhaçada é essa? Claro que Pedro não tá aí, não tem condição. E ela, mas tá e não tá, e tá e não tá. E Pedro, né, continuou batendo na porta, né? Aí o pessoal, quem é que tá batendo? Quando foram lá, uau, não é que era Pedro mesmo, era Pedro. E aí, gente, o nosso bate-papo é justamente em torno disso. Qual foi mesmo a nossa palavra-chave? Fé. E a gente está falando de oração. Adianta orar se a gente não tiver fé? Não, a gente tem que orar, mas a gente tem que orar com fé. A gente tem que orar crendo que Deus vai fazer aquilo que é o melhor pra gente. Rod foi uma menina de fé. Ela escutou bater na porta, ela pensou, é Pedro. Correu lá, era Pedro. Aí ela se emocionou, voltou para falar com o pessoal. E o pessoal não estava acreditando. Por que será que às vezes a gente ora e não consegue acreditar nas coisas que Deus faz? Vou falar para você. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ora, mas a gente quer a resposta do jeito que a gente imagina. A gente pensa assim, deve ser, Deus vai fazer assim e assim. Tipo, de repente lá eles estavam orando e pensando assim, Deus toca no coração de Herodes, para Herodes soltar Pedro. Então eles estavam achando que ia ser desse jeito. Mas Deus é Deus, né, galera? Deus faz do jeito dele e ele fez do melhor jeito. E aí ele mandou o anjo lá, porque se ele quiser ele manda anjo, se quiser ele manda fogo, se quiser ele manda água, se quiser ele faz o que ele quiser. E a gente, quando orar, a gente tem que orar com fé, crendo que Deus é poderoso para fazer todas as coisas da maneira dele. É crer, é confiar, é ter fé. Show! O que eu faço com isso agora, tia? De que valeu essa informação? Essa informação valeu para eu falar para você e para você guardar no teu coração a importância de ter fé. Mas como é que eu tenho fé? Eu tenho fé só dizendo, tenho fé? Não, até porque lá no livro de Tiago, que a gente está lendo, né? A gente, foi na leitura de ontem, falou a respeito de fé e obras. Que a fé sem obras, ela é vazia, ela é pior, ela é morta, né? Se você tem fé, você precisa fazer coisas que demonstrem a tua fé. Se você tem fé, eu tenho fé em Deus. Aí eu te pergunto, quantas vezes por semana você separa aquele tempo para orar? Orar, só falar com Deus, fazer a tua leitura bíblica e orar. Quantas vezes?
Todo dia você faz? Ai, tia, não é todo dia que eu faço. Então, será que você tem mesmo essa fé? Porque se eu creio que Deus é maravilhoso, que cuida de mim, que me protege de todas as coisas, quando é que eu preciso de proteção, gente? Todo dia. Quando é que acontecem coisas difíceis na minha vida? Todo dia. Então, eu preciso crer que Deus faz e eu preciso mostrar para Ele que eu creio. Se eu realmente creio, o que eu vou fazer? Eu vou falar com Ele, eu vou orar, eu vou conversar com Ele, tá certo? Então a gente precisa realmente ter essa fé no Senhor, que cuida da gente, que guarda a gente, e a gente precisa exercitar a oração. Assim como a igreja orou e Deus respondeu, Deus foi lá e libertou Pedro, você também, eu sei, tem situações difíceis na sua vida e que você precisa orar. Às vezes você não tem uma situação difícil na sua vida, mas você tem uma situação difícil na família. A igreja passa por situações difíceis. Sabia que os missionários lá lonjão e os de perto também passam por situações difíceis? Você precisa orar por eles. Então, galera, dito isto dito, a tia quer falar o seguinte para você. Você precisa realmente tomar essa atitude e eu vou te ajudar. Olha só o que eu vou fazer. Vou te dar uma dica para você fazer uma atividade. Olha só, você vai pegar uma folha. E aí você vai pegar essa folha e você vai dobrar assim, ó. Vai dobrar assim. Depois que você dobrar assim, você vai fazer assim. Ficar certinho aqui. Essa parte. Aí você vai tirar essa parte daqui. Vai tirar, depois você aproveita para outra coisa, fazer uma listinha, fazer um recado para a mamãe. E aí você vai ficar com um quadrado. Você vai ficar com um quadrado. Esse quadrado, que já está dividido no meio, você vai dividir de novo. 1, 2, 3. Você vai fazer de novo. 3 vezes, beleza? 3 vezes. Não mais do que isso. De novo, ó. Quadrado. 1, 2, 3. Por que isso? Porque aí você vai ficar com 8 pedacinhos. 8 pedacinhos que você vai poder, se você quiser passar uma canetinha para poder dividir melhor, ou se você quiser dividir só na dobra mesmo. E aí a cada pedacinho, galera, você vai colocar o número de 1 a 8, que são os passos para você fazer o seu momento de oração. Vai ficar assim, ó, igual o meu aqui. Esse aqui tá arredondado porque depois eu passei uma tesourinha aqui para poder arredondar. Ficar mais bonitinho. Então, olha só. Vê se dá para enxergar daí. Ó. Louvor. Primeiro você vai louvar. Você já vai entrar na presença do Senhor, separar aquele tempinho para louvar. Depois você vai adorar. Ué, tia, não é a mesma coisa? Louvar ao Senhor é fazer a Ele elogios pelas coisas que Ele fez, pelas coisas que Ele faz coisas tremendas. A adoração é fazer também um elogio, mas pelo que Ele é. Ele é lindo, maravilhoso, poderoso. Ele é tudo isso, Ele é tudo em todos, né? Aí o 3 vem o momento da confissão. Confissão. Por que confessar? Porque a palavra de Deus nos diz que se nós guardarmos o pecado no nosso coração, Deus não nos ouvirá.
Ele não vai ouvir quem tem pecado, porque o pecado, ele separa a gente de Deus. Não foi assim que a gente aprendeu, né? Que a gente todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Enquanto a gente está em pecado, a gente está separado. Deus não tem obrigação de me ouvir. Eu estou em pecado. O pecado é um muro, né? Ele faz um muro assim que separa a gente de Deus. Então, o que eu preciso fazer para quebrar esse muro? Eu preciso confessar. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me lembre, né? Porque às vezes a gente peca tanto, né, gente? Que a gente nem lembra das coisas que a gente fez. Então, Senhor, me lembra aquelas coisas feias que eu fiz, porque eu preciso me arrepender. E aí Deus vai trazendo a memória, né, aquela malcriação, aquela desobediência, aquela preguiça, aquela fofoca, aquela, né, ele vai trazendo aquelas coisas que a gente fez, né, as coisas que a gente não fez, mas que a gente pensou, né, e aí a gente faz o quê? Conta pra Deus. Ué, tia, mas não foi ele mesmo que me lembrou? É, mas ele quer ouvir de você. Então conta pra Deus aquilo que você fez de errado e pede perdão. Se você tiver arrependido. Se não tiver arrependido, nem precisa pedir, porque não vai ter perdão. Então tem que se arrepender primeiro. Tem que desejar não fazer aquilo nunca mais na vida. Beleza? Aí depois vem o 4, que é orar por você. Aí você vai fazer pedido. Vai fazer um pedido, as coisas que você tá precisando, as coisas que são pra você, né? Que tanto pode ser coisas materiais, como pode ser tipo, Senhor, me ajuda a pecar menos, né? Senhor, eu tô muito fofoqueiro, eu tô muito fofoqueira. Senhor, eu tô muito irritadinho, eu preciso me acalmar, né? Então, né, eu tô muito preguiçoso nessa quarentena, eu só quero saber de ver televisão, eu só quero saber de celular. Senhor, me ajuda. Então, assim, orar por você. Depois você vai orar pela família e pelos amigos. Então, lembrar, né, do que a tua família pode estar precisando, dos teus amigos que podem estar passando por uma situação difícil. Aí vem o 6, que você vai orar pela igreja, né? Pela Igreja Batista de Acari, que é a sua igreja, e pelas igrejas, né? Por todas as igrejas, porque Deus ama todas as igrejas, né? Vai orar pelo seu pastor, vai orar pelas tias do ministério, né? Vai orar por todo mundo, né? Vai orando pelos adolescentes, pelos jovens, vai orando, né? Pela igreja. O sétimo passo é orar pelos missionários e pelas nações, gente, porque tem muito missionário espalhado por aí. Imagina nesse tempo de pandemia, né? Uma coisa é o cara já tá longe, agora outra coisa é ele tá longe e saber que quando bater uma saudade ele não vai poder viajar porque ainda estamos em quarentena. Então, orar pelo missionário, pelas famílias dos missionários, para que eles tenham um sustento, né? Para que eles tenham alimento todos os dias, para que eles tenham condições de trabalhar, pela saúde deles, né? Então, ora pelos missionários e ora pelas nações, para que as nações venham a conhecer Jesus. E 8, terminando, agradecer por tudo. Agradeça a Deus por tudo que você tem, tudo que Ele deu. E aí eu coloquei aqui no meinho, eu escrevi, fiz uma rodinha de papel e colei aqui no meio e botei relógio de oração, porque aí a gente vai no passo a passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? E sem contar que, terminando isso aqui, você vai fazer o quê? Meditar na palavra. Você pode já deixar isso aqui guardadinho dentro da Bíblia, né? Que aí você abre a Bíblia, você ora e aí depois você lê a Bíblia. Ou se você quiser ler a Bíblia primeiro para orar depois, aí a ordem dos fatores não altera mesmo o produto, tá certo? Gente, é isso aí. Estamos chegando no final, mas não terminou ainda porque é o momento daquele nossa surpresa. Surpresa porque se eu já sei que vai vir um momento de desafio bíblico, mas é surpresa porque você não sabe quem vem. Eu vou te contar agora. Não vou te contar, você vai ver. Vamos lá!
Mas, meus irmãos, em Hebreus 11:1, ora, está escrito, ora, a fé é o firme e a prova das coisas que não se veem. Meus irmãos, vocês veem o vento? Não, mas a gente sabe que ele existe. Assim é Deus, a gente não vê ele, mas a gente sabe que ele existe. Abraços, tchau. Uau, Juan mandou super bem. Gostei muito, meu querido. Tá de parabéns. Beijo grande pra você e pra família, tá bom? Gente, agora é sério. Agora tá terminando mesmo. A gente vai ficando por aqui, pedindo a Deus que te guarde, que te abençoe, que te proteja, que te dê uma semana, toda ela, na graça e na paz do nosso Senhor. Boa. Beijo.